Bom dia para todos, a Cristo. Tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando, neste momento, a nossa 34º aniversário da DEVEG, o nosso brasileiro, né? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para comemorar, Senhor, agradecer a Ti por mais um ano, Senhor, do aniversário da DEVEG, Senhor. São 34 anos de vitória, Senhor. Fica conosco, Senhor, dá um bom culto, uma boa confraternização, abençoe cada um que chegou aqui até o momento, voluntário, Senhor. É que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vou chamar o início, nós vamos fazer o louvor. No começo aqui a gente vai fazer capela, hein? Gente, vamos cantar aquela música. Nós escolhemos algumas músicas que tem a ver com o início da DEVEG, né? Nós vamos cantar uma música que no começo da DEVEG os irmãos cantaram muito, nós cantamos muito, que é Minha Alma Engrandece ao Senhor. É antigo, né? Mas para recordar um pouquinho da história da DEVEG. Vamos lá, vou tentar pegar um tom aqui que dê para todo mundo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrar o amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrar o amor. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. É glória. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tens feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus.
aí, depois a Beth vai apresentar, né, com os irmãos alguns louvores com flauta, tá? Aí a gente vai cantar agora um pouco mais moderno, né? Não é tão moderno, mas talvez depois desses aqui, que é o grande ao Senhor e muito digno de louvor. Vamos ouvir. Bom dia a todos.
passado aqui pelos cursos de música da DEVET, graças a Deus. Já há uns 18 anos, eu acho, que eu estou aqui. Eu vim pensando nisso, mas meu filho tem 21, então eu passo pela conta por ele. Então tem uns 18 anos que eu estou aqui, né? E graças a Deus, que é um privilégio muito grande para mim. Agradeço muito a Deus por isso. E hoje, quando acordei, pensei isso. 2 versículos me vieram à mente, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. São 34 anos de vitórias. Tem lutas? Tem, mas tem muitas vitórias, né? E a prova é esse grupão grande que nós estamos aqui hoje, nesse espaço, né? Que Deus providenciou aqui. Então, tem sido bênção. E o outro versículo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí agradecer a Deus, primeiro pela salvação em Cristo Jesus, que a gente tem que agradecer todo dia, né? O amor dele por nós na cruz. Segundo, pela vida, pela saúde que estamos aqui, pelos amigos, pela DEVET, pelo grupo de flautistas. Nós estamos hoje meio, como fala, desfocados, né? Então tá a Lídia, que vai tocar, o Rogério e o Maurício, tá? O Maurício que estava uma distância. Uma cadeira. Quer pôr uma cadeira? Quer pôr uma cadeira? A gente vai tocar 2 músicas, tá? 2 hinos, né? O primeiro é Grandioso És Tu, porque quão grande é meu Deus, né? E Ele tem feito maravilhas por nós. Então nós vamos tocar esse. E depois vamos tocar um que a Cíntia gostava muito. Então nós vamos tocar Gratidão a Deus pela vida dela, né? Nós vamos tocar o Glória a Deus. Eu acho que a minha quase está, né, Malzinho? Você que toca o Glória a Deus? Não? Tá bom. Tá. Temos uma aluna nova aqui. E eu queria deixar esse convite para todos que já participaram, que desejam participar, toda quinta-feira, tá? Nossas aulas acontecem aqui na quinta-feira, às 9 da manhã. Então a gente se encontra ali 10 minutinhos antes das 15, né? 15 para as 9, 10 para as 9, na catraca do metrô República, tá? E a gente vem para cá para ver aula. Nós temos a professora Rita, que não pode estar conosco hoje, que dá aula de violão. Então, se você quiser aprender violão, você pode vir. A gente tem um violão aqui para aula. É só você ter um em casa para poder treinar, né? Aí eu dou aula de flauta. E agora, a partir dessa semana, a gente vai ter mais uma professora de flauta transversal também, tá? Então, já somos 3 aqui fazendo música com vocês. Então, é isso.
Cíntia, desde o dia que eu cheguei aqui, ela está aqui comigo. Então, agora ela já está lá no céu, louvando a Deus, né? E ela foi uma guerreira, porque ela não faltou nenhuma aula, com toda doença, com todo tratamento, com toda dificuldade, ela estava sempre junto. Ela esteve comigo na sexta-feira, né? Não ontem, né? Na outra sexta, lá na Sociedade Bíblica. A gente estava cantando lá junto, e eu vejo alguns daqui que estavam lá com a gente também. E na quinta, na outra quinta, ela esteve aqui também na aula, né? Então, graças a Deus pela vida dela, por tudo que ela fez, por tudo que ela realizou e pela linda história que ela nos deixa, né? A saudade é o amor que fica, e ela deixou muito amor. Um beijo para cada um. Gente, bom dia! Bom dia! Saudade da casa cheia, né? A gente estava com saudade, a gente estava no online, né? Alguns não podiam estar, né? Outros às vezes não tinham muita facilidade, mas presencial todo mundo é mais fácil, né? Bom, gente, eu vou fazer aqui um momento memória, né? Como nós estamos fazendo 34 anos de ADVEB, né? Lembrando que a ADVEB, né? Ela surgiu de algumas pessoas com deficiência, né? Que viram a necessidade da literatura Braille, né? Bíblia em Braille para a pessoa com deficiência. E aí a Paula França, a Márcia, né, Eni, alguns outros aí, que se reuniram, né, para fundar a ADVEB. E aí, gente, com isso surgiu a ADVEB, né? A intenção era da literatura, né? Inicialmente. Mas depois ela se estendeu, né? Que começou o povo de Deus se reunir, a fazer reuniões para poder assim louvar o Senhor. Porque não tem jeito, né? O povo de Deus se encontra e quer louvar a Deus, né? Começa uma conversa ali, lembra o hino lá. E assim, a primeira memória que nós podemos lembrar, nós podemos ter aí, ou trazer a memória, são os locais, né? Eu não fui do tempo da fundação, né? Já cheguei em 2020 para a ADVEB, mas assim, vocês que têm mais tempo de ADVEB, como o Paulinho, o Renato, ou outros aqui, eu queria saber, né? Qual foi o primeiro lugar onde a ADVEB se reuniu? Moema. Moema? Era o quê? Uma igreja, uma casa? Uma igreja. A igreja, acho que era a Igreja Batista, né? Isso. Igreja Batista, onde foi o primeiro local que a ADVEB se reuniu. Olha só. Então, Moema, o povo já esteve ali, hein? E depois, quem lembra outros lugares aí mais antigos, assim? Eu já ouvi dizer que a ADVEB esteve aqui perto da Sé, né? Chegamos a nos reunir na própria casa da Márcia. Né? Da Márcia. E acho que tinha um local que vocês alugavam aqui, né? Também na Sé, não era? Era Sé ou era? Não sei, eu lembro o nome do... Eu não sei, vocês não se dizer, né? Um escritório na Lourenço de Abreu. Lourenço de Abreu. Vai, Nata, tira o baú aí, Nata, pra gente saber. Abre o baú aí, Nata. E depois, né? Não, você foi parada já. Para voltar, nós estávamos sem espaço lá para se reunir. 32 anos na Maior de Guarda. 32 anos. Olha só, gente, a ADVEB tem 34 anos e fica na Maior de Guarda 32. Então, assim, agora estivemos lá na igreja da Cristã da Família. Estamos lá ainda, né? Como que funcionou esse relacionamento com a igreja do Ipiranga? Vocês também se reuniram no Ipiranga ou não? Ou lá funcionou só mais para escritório? Assim, tinha o Adilson, né? Tinha contato com o Billy, com o Cornélio, mas com o Billy. E nós conseguimos um espaço lá. E aquele primeiro espaço foi lá na torre.
esteve lá na Torre, na Ipiranga, fazendo curso com a Márcia. Bons tempos, né, gente? Subir as escadas. Eita, aquilo ali. O coitado do Rogério já vinha morto lá da Zona Leste. Ainda bem que era aula de computador e não de fralda, senão não saía nada. É verdade. Eu tudo bem, viu? Sim. Tinha o William, né? Que subia sentado. Gente, o William ele era cadeirante, né? E ele ia lá fazer. Você vê, gente, que às vezes a gente bota o corpo mole para muita coisa. O William era cadeirante, ele subia sentado nos degraus, né? Era amputado. Ele era amputado, né? Cadeirante. Né? E o William se virava, ia lá fazer aula, né? E, enfim, né, gente? Nós tivemos ali bons momentos no Ipiranga. Eu fiz curso de informática com a Márcia, né? Depois fiz na Fundação Bradesco, mas muita gente, o primeiro contato que teve de computador foi ali no Ipiranga, né? Graças a Deus. Gente, mas não é só de curso e de local que a gente vive, né? Nós temos também os nossos momentos de lazer, os famosos acampamentos, né? Olha só, já estou pedindo mais. Ó, o presidente está aqui, ó. Boa pergunta, né? Você cobra para o presidente, a picanha, o acampamento. Picanha. Acampamento. Não vai servir abóbora, não, é picanha, vamos comer. Pode servir abóbora também que a gente gosta. Mas ó, os acampamentos, né, gente? Vocês lembram os sítios? Campa, velho. Acampa Veb. São Francisco, Sítio São Francisco, onde o Agenor foi. Nós tínhamos lá o Agenor que interpretava o que, Agenor? Você lembra? Tínhamos um teatro lá, né? Eu lembro do de Manga, Montaque Espinho, que está por aqui, né? E o Carlos Pires interpretou lá, né? Também. Então nós tivemos momentos muito legais ali em acampamentos. Eu tive acho que em dois ou três. Não sei quantos eu fui não, mas acho que pelo menos 2 eu lembro. Tem aquele da praia lá que é como, é? Da praia eu não fui, como foi? Santa Isabel, depois, tudo no loja, um monte de gente foi, aquele passeio, até o motorista pegou no sono e o outro ia cair no... Ah, então, mas não era praia, né? Era sítio. Sítio, é! Então, lá tinha uma boa piscina lá, ou coisa boa aquela piscina, né? 8 acampamentos? Rapaz, eu só peguei 2 ou 3, olha. Né? Foi em 94, foi lá que eu conheci a minha esposa. No Tietê? Foi a cidade de Tietê. Ah, cidade de Tietê. O acampamento é da igreja presbiteriana da Vergueira. Ah, e a DVF Benedito. Muito boa. A verdade foi mais de uma vez lá. Aí lá, você nem sabia. Em 94 eu conheci a minha esposa lá. Se você não tivesse ido, hein? Tinha perdido a bênção, hein? Tá vendo, gente? Não falte nos trabalhos da DVF, porque as bênçãos estão para vocês. Principalmente lá em Curitiba. Ó, quem está procurando, a bênção pode estar aí, algum evento da DVF, você não sabe, né? Então, ó, acampamento, aquele momento ali, conversa vai, conversa vem, né? Como é, Gerão? Congresso da Igreja Batista lá em Curitiba. Ó, Curitiba, né? Congresso pessoal que teve lá em Curitiba. Então, são os momentos de memórias aí, né? Também Abençoado. os encontros nacionais também, que a DEVEG participou também no Rio de Janeiro, né? Rio Grande do Sul. Então, os encontros nacionais. Que a gente, esse ano tem o 4º encontro nacional, hein? Rio de Janeiro, né? Depois nós vamos divulgar e vamos ver com o Pedro mais informações, né? E esses momentos, gente, são momentos marcantes, né? Tem algum momento que vocês trazem assim como marcante na sua vida, assim, que você fala, puxa vida, aquele momento eu nunca esqueci. Como eu sinto saudade? Quem quer falar de algum momento que marcou muito na DVF para vocês? Eu sou o Edson e sinto muita saudade na época que tinha um professor que dava aula de locomoção, professor Paco. Então foi uma marca muito boa da minha vida e da vida da minha esposa. Então, o Fábio fez história, a gente até hoje fala dele, né? E realmente eu não cheguei a conhecer o Fábio, né? E assim, foi um
momento, né? Um momento da DVEB aí que realmente trouxe, né? Traz muita lembrança, as pessoas lembram com muito carinho do Fábio. Né? Vocês veem, o Fábio ele é um voluntário, né? Primo da Cleonice e primo do Almir. Então, primo da Cleonice e voluntária do DVEB, voluntário, né? Vocês percebem voluntários? Como os voluntários marcam, né, na nossa vida, né? Os voluntários passaram pela DVEB, outros estão aí, né, ainda conosco e é um momento que marca, né? Isso entra no momento aqui, eu falei de acampamentos, de atividades, né? As visitas em igrejas, né, gente, também marcaram bastante. Para mim, uma coisa que marcou bastante foi essas visitas em igrejas que a DVEB ia, né? E nos cultos, quando as igrejas convidavam, nós íamos lá para falar alguma coisa. Hoje nós temos as flautas representando esse momento, né? De ir nos lugares. As flautas aí que surgiu, o coral, né, Beth? Marcou bastante também o coral, né? Também o encerramento de 2018 da Igreja Batista Parada 15 de novembro. Isso. Um churrascão. Rapaz, vamos lá ver. Volta essas coisas. Não, Paulinho, vamos lá, né? Vamos lá, diretoria, né, Paulinho? Mas vai voltar, ó. Já começamos, Paulinho, já começamos. Falar nisso, viu, Edson? O pastor público, graças a Deus, está se recuperando bem, né? Ele passou por uma situação muito difícil aí, né? Mas nós estamos aqui com as irmãs, a Cássia e a Cleusa, né? Isso, Cássia, Cleusa. Verdade. E, gente, na DVEB, né, nesses momentos, surgiram alguns casamentos, né? Estão vendo falar o Wilson falando aí, né? Como conheceu a esposa. Nós tivemos aí outras pessoas conheceram pessoas na DVEB, o Adilson, Marcelo, né? Eu conheci a minha esposa na DVEB. Alguém mais conseguiu conhecer aqui dentro? Eu e a Lídia. O Renato e a Lídia. Então, ó, o momento de falar, o amor está no ar. Quem? O Valdelício com a esposa. Valdelício. A Dulce já veio casada, não foi, Dulce? Não, eu conheci lá também. Conheceu também? Na DVEB? Então quem está procurando alguém é só frequentar as reuniões da DVEB. A bênção do amor, né? Tá, Deus tem derramado sobre a DVEB. Gente, ó. Vamos convidar o pessoal jovem, né, gente? Vamos convidar o jovem aí e falar para eles que na DVEB tem bênção, né? Ó, pessoas, né, que marcaram a nossa vida, os fundadores, né, que nós não podemos esquecer, nossa irmã Márcia, que sempre está conosco, né? Infelizmente, nessa pandemia, a saúde da Márcia ficou um pouco mais debilitada, ela não tem podido estar conosco. Mas como a Márcia faz falta, né, gente? A Márcia é uma coisa... Ressalto que a Márcia continua nos ajudando nas questões, né, jurídicas, do DVEB, toda a questão administrativa. A Márcia ainda está conosco aí nos bastidores. Isso, a Márcia não está aqui presente, mas essa organização tem a mão dela também, tá? Junto com a diretoria, né? Os presidentes da DVEB. Quem foi o primeiro presidente da DVEB? O presidente. A Eni. A Dilce já foi presidente, né? Marcelinho. Eu, Renato. Nathanael foi? Olha, não? Então o próximo aí, né, Paulinho? Próximo presidente. É à toa que a Adélia chama ele de chefe. Nós tivemos também a Dulce foi uma presidente, né, da DVEB, o Adilson, né? Enfim, gente, né? Memórias aí desse povo. Eu cheguei na DVEB no tempo do Adilson, né? E aí, alguns pastores também passaram pela DVEB, né? Como alguns pastores assim, teve um pastor que veio fazer estágio, acho que foi Milton, né? O pastor Milton fez estágio na DVEB. Milton Rodrigues.
E eu acredito que outros tiveram, né, essa participação aqui, né? Então, deve sempre abençoado aí. E aí, gente, a gente não pode esquecer dos amigos, né, da Deveb que partiram, né? Nosso querido irmão Carlos, né? Que a Deveb, né? O Carlos com aquele sorriso, né? Que cantava com a gente, né? Que deu muito do seu talento aqui na Deveb, tocava, cantava, aquele sorriso dele, né? Então, é uma pessoa que a gente lembra com muito carinho. O William, né? Como já foi falado aqui, a grande disposição do William, que ele, né, estava conosco, era cadeirante, mas não media esforço, não reclamava, estava ali conosco, né? Catinha, né? A nossa querida Cátia, que, né, o Senhor recolheu nessa pandemia, né? Daniel, O irmão Paulo. A Cida. Gente, né? E mais recentemente a nossa irmã Cíntia, né? Que também todos os trabalhos da Deveb ela estava presente. O Manente, eu ia colocar aqui, esqueci de pôr o nome, mas o Manente, né, gente? Manente do coral. Seu Daniel, como eu gostava de tratar política com o seu Daniel gostava de falar de política, né? Eu sentava com ele, e aí ele dava sugestões para a Deveb. Nossa, gente, uma vez num café cultural, o seu Daniel cantou, mas que voz bonita, né? Aquela voz muito legal, né? E, enfim, esse é o nosso momento memória, né, da Deveb. E assim eu quero agradecer aqui a minha participação. Ô Edson. Oi? Eu lembro bastante que o Carlos brincava comigo na hora da refeição, em festas que nós tínhamos. Aí você falava, ó, Janô, quer que eu te ajudo aí? Aí eu brincava isso com ele. Ah, não, eu já vou aí te ajudar, cara. Era muito legal. O Carlos ele tinha essa. Oi? Conheceu a Deveb no Cadevi? Olha só. Gente, eu agradeço aqui a minha participação. Paulinho tá aí. Bom, gente, eu quero agradecer. Hoje não dá para a gente fazer a nossa famosa apresentação, mas com certeza todos vocês são bem-vindos. Nós agradecemos a presença de todos. Vou passar a palavra para o nosso pregador, que é o pastor Vilmar. Ele é meu irmão. E ele é muito comprometido com muitas atividades, né, da igreja, muitas coisas, e por isso a dificuldade dele estar sempre com a gente na Deveb, mas sempre que pode. E aí a gente está aproveitando essa ocasião e vai dar-nos uma palavra agora, vai trazer uma palavra para nós, e em seguida nós vamos encerrar o culto, vocês vão embora, e eu vou ficar aqui para tomar um lanchinho com o pessoal. Oi, amigo, recupera o presente. Depois da pregação, irmãos, vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus agora, a participação do pastor Vilmar. E depois também a gente vai sortear alguns brindes aqui para os irmãos. Graça e paz, meus queridos. Amém. Eu tenho dois momentos na Deveb. Como o Paulo falou, eu nem sempre estou com vocês, mas já passei muitas vezes, já estive em culto, já ministrei num acampamento sobre os temperamentos, né? Acho que alguém lembra, né? Foi muito marcante. Mas teve um momento muito marcante, foi quando a gente levou a Deveb lá na nossa igreja em Guarulhos para passar um dia conosco, lembra? Vou marcar de novo, hein, pastor? Vou marcar de novo. Foi um dia que nós ministramos lá para solteiros, para
esposas, para mães, foi interessante. A gente teve um dia bonito, almoçamos por lá juntos, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a nossa igreja ela tem 10 metros de largura por uns 30 de fundo, assim. E aí, para que as pessoas lá de trás não ficassem sem enxergar, as pessoas mais altas que sentam na frente, a pessoa não enxerga, então ela é feita com declínio para lá para o lado do altar. E o Adilson, num determinado momento, depois da ministração, ele estava lá atrás, batendo papo, tomando alguma coisa, conversando, e o Adilson falou, parece que eu estou caindo, porque ficou de lado assim. E um outro momento foi lá, naquela administração lá, eu aprendi, quando nós recebemos um pastor da Sociedade Bíblica, que foi ensinar a mexer na Bíblia online para deficiente visual. Foi muito marcante, porque eu aprendi ali a manusear a Bíblia no computador, e queridos, tem sido tão útil para mim na minha caminhada, aprendido a manusear a Bíblia no computador. Eu queria, antes de abrir a palavra com você, eu queria dizer uma coisa, e se o Paulo pudesse dar uma reafinada no violão para eu cantar só uma canção aqui, tenta deixar ele mais ajustadinho aí, enquanto eu falo isso aqui. Queridos, todos vocês já devem ter ouvido falar que o cemitério é o lugar mais rico, está cheio de livros que não foram escritos, de histórias que não foram contadas, de cânticos que não foram compostos. Ou seja, muita gente passa, vão embora sem deixar Deus usá-los para manifestar seus talentos. Eu particularmente acredito que não há ninguém sem talento. Deus não é injusto, querido. Deus não daria talento para um e deixaria de dar talento para outro. É lógico que nem todos temos o mesmo talento. Deus dá um tipo de talento para um, outro tipo de talento para outro. Você pode chamar de dons gerais também. Mas o fato é que todos nós temos, queridos. É igual fé. Tem muita gente que chega para mim porque eu testifico das realizações que Deus tem feito através da minha vida, e muitas pessoas chegam para mim e falam, ô Vilmar, eu queria ter a sua fé. Eu falei, você tem? Não tenho fé. Claro que tem. Só existe uma diferença, eu uso a fé que Deus me deu. E a pergunta é, você usa a sua? Né? Então nós temos que fazer. Queridos, teve uma irmãzinha uma vez, lá na igreja, geralmente eu ficava lá na porta da igreja, cumprimentando os irmãos que iam chegando, e uns 2 louvores eu ainda estava lá, porque sempre tem aquele atrasildo, né? E eu estava lá e recebia os irmãos, um abraço, e um dia, aí depois vinha uma diaconisa e me levava lá para a primeira fileira de cadeiras, onde eu aguardava o momento de assumir o púlpito. E um dia, os diáconos me levavam sempre para lá. Um diácono, às vezes homem, às vezes mulher. E um dia uma irmãzinha veio e me levou lá para frente. Gente, o que aquela irmã me disse me deixou assim, até hoje impactado. Ela falou, hoje um grande sonho da minha vida se cumpriu. Foi que sonho, levar o senhor lá na frente. Irmão, eu quero, daqui a pouco eu vou cantar uma canção. Essa canção, olha, para mim, Deus me deu essa canção. E eu quero cantar ela para você, o intuito que Deus fale para você essa canção também, a mensagem dessa canção. Que Deus fale para você. Tudo bem aí já? Você.
Paulo disse, ao vivo, né? Som. Microfone. Fica aqui. Meu camarada. Eu não sou Deus para você se inclinar diante de mim, não, microfone. Ele está se inclinando. Vamos lá. Não temas, ó servo meu, não há razão para temor, mesmo pequeno, eu te escolhi e fiz de ti um vencedor. Eras indigno e desprezível, mas mesmo assim eu te amei. Te levantei do pó e entre os príncipes te coloquei. Te levantei do pó e entre os príncipes te coloquei. Agora canta, exalta e louva meu santo nome. Ergue bem alto as tuas mãos a mim, teu Deus. Proclama entre as nações as minhas maravilhas. Eu honrarei tuas palavras, ó servo meu. Não temas, ó servo meu, pois eu contigo estou. Eu te ajudo e te sustento. Sou Deus forte, o grande eu sou. Te dei um nome grande e honrado, em língua de erudito. Com sangue te remi e com amor te enchi do meu espírito. Com sangue te remi e com amor te enchi do meu espírito. Agora canta, exalta e louva meu santo nome. Ergue bem alto as tuas mãos a mim, teu Deus. Proclama entre as nações as minhas maravilhas. Eu honrarei tuas palavras, ó servo meu. Eu honrarei tuas palavras, ó servo meu. Glória a Deus. Tá. Tem que. Meus amados, antes de chegar com a palavra,
só vender um peixinho aqui. Nós temos, quando eu digo que eu não creio que ninguém, quando eu digo que eu creio que todos têm algum talento, e é talento dado por Deus, porque Deus tem feito tantas coisas através da vida do Paulo e da minha vida, ao longo desses 45 anos que nós conhecemos Jesus. E assim, eu nasci lá na roça, gente. Eu fui alfabetizado aos 30 anos de idade. A gente costuma dizer que se alguém tinha motivo para ser um zero à esquerda, esse cara era José, lá no Egito. Foi invejado, foi vendido pelos irmãos, foi escravizado, apanhou por não aceitar um convite da esposa do senhor dele lá. Mas José foi o governador do Egito. E eu falo de mim, que também, se alguém tinha motivo de ser um zero à esquerda, sou eu. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, gente, ele realmente muda não só a nossa essência, nos dá um novo coração, mas ele também nos dá oportunidade para a gente fazer a obra dele. Então, meu pai era um contador de história, ele morava lá na roça, chegava em casa ali perto do pôr do sol, ele jantava, depois sentava conosco lá na porta da casa para contar histórias. E eu acho que eu herdei isso do meu pai, eu gosto de contar histórias, né? E recentemente, alguns aqui têm conhecimento, a gente começou a escrever contos. Em 2013 nós fizemos um curso de letras, e eu agradeço muito a minha esposa, a Cleusa, porque ela entrou na faculdade comigo só para me ajudar. Ela não estava nem aí com letras, mas ela me encarou os anos de faculdade para me incentivar, para me ajudar. E quando eu deparei com o gênero contos, eu falei, isso aqui é uma baita de uma ferramenta para evangelismo. Eu pensei, se eu conquistar com uma história, eu conquistar as emoções do camarada, aí eu chego com o evangelho. E assim nós começamos a escrever contos. E queridos, Deus tem nos dado tanta graça. Aí, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, pouco antes da pandemia, eu falei, eu vou escrever uma historinha para crianças. E desde o início da minha conversão, eu me identifiquei muito com o pardal na Bíblia, quando Jesus fala, olha os pardais, né? Eles não semeiam, não ceivam, no entanto o Pai sustenta eles. Isso me cativou muito, porque eu falei, meu Deus, venho de família muito pobre, como que eu vou pensar em casar, sustentar uma família? Mas, quando Deus falou para mim sobre os pardais, eu fiquei encantado com o pardal. Então agora, há 3 anos atrás, eu falei, vou escrever uma historinha de pardal. E aí eu criei um pardal mestre, coloquei o nome dele de Macários. Essa palavra Macários é a palavra grega usada lá no Sermão do Monte para bem-aventurado. Todo bem-aventurado ali do Sermão do Monte, essa palavra Macários significa bendito, felicíssimo. E esse foi o pardal mestre. Criei esse pardal maduro, com bastante experiência, e ele é o mestre. E criei um pardal discípulo. Aí o nome do pardal discípulo é Merinal. As crianças às vezes perguntam, por que você colocou um nome tão difícil nos seus passarinhos? Porque a palavra Merinal significa ansioso, coisa que geralmente os discípulos são. Você olha para os discípulos de Jesus e vê isso, ansiedade, né, preocupação. Então, através desses 2 pardais, eu escrevi uma historinha infantil. E depois eu mostrei para minha filha, ela falou, pai, você devia fazer um livro ilustrado, vai pegar. Aí eu mostrei para o meu genro, marido dessa filha mais velha,
ele falou: pastor, se o senhor fizer um desenho animado, vai bombar na internet. E queridos, nós começamos a conceber a ideia de criar um desenho animado. E aí começamos o orçamento. Aí os primeiros orçamentos que chegaram, preço até acessível, quando meus genros, os dois genros, manjam muito de informática, um deles trabalha nessa área, numa empresa multinacional, tal, então tem conhecimento muito profundo nisso. Quando ele viu, falou: pastor, é um lixo isso aqui, não investe nisso que não pega. Aí começamos eu sempre primei por excelência. E nós começamos a fazer orçamento em produtoras para produzir esse desenho para nós, desenho animado. Queridos, o preço é assustador. Mas é caro demais. Caro demais. Para você ter uma ideia, cada minuto de animação é por volta de 15 mil reais. Cada minuto de animação. E aí, um dia eu contei para um pastor que fazia as capas dos meus livros. Eu falei para ele que eu tinha pedido para ele um contato, né, para ter esses orçamentos. Quando eu peguei o orçamento, eu falei para ele: pastor Leandro, olha, o valor é esse. Ele falou uma coisa para mim, uma palavra de Deus. Ele falou: pastor Vilmar, o Deus que dá a visão, dá a provisão. Queridos, hoje nós estamos já com muitos desenhos no canal do YouTube. Estamos chegando a 1 milhão de visualizações. Muitas crianças têm sido alcançadas. Gente, e cada vez eu sinto um peso maior de continuar esse trabalho, porque o que as autoridades do mundo e daqui do Brasil estão fazendo com essa visão aí de criança escolher o sexo que ela quer ser. Não dá, queridos, não dá para você ficar quieto sabendo que Deus te deu um chamado. E nós estamos trabalhando. Um dos nossos vídeos mais legais ali é um vídeo chamado O Arco-Íris. A gente mostra que o arco-íris tem nada a ver com esse pessoal aí que acha que é deles o arco-íris. O arco-íris vem de Gênesis, foi Deus que criou, e a gente mostra isso para os pequeninos. A gente conta a história de Noé e do arco-íris, quando Deus põe um arco-íris para dizer que nunca mais vai destruir a terra. Ore por nós, tá, queridos? Não é fácil, mas nós já temos 5 desenhos animados e 5 clipes. E estamos chegando a 1 milhão de visualizações. E estamos chegando em outros países. O nosso alvo é traduzir para outros idiomas esse trabalho. Interceda por nós, tá, querido? Não é fácil, mas até aqui, como a Beth disse, Ebenezer, né? Aqui nos ajudou o Senhor. Eu pedi a Deus, falei: Senhor, dá uma palavra, o que eu poderia dar de presente para a Dever? Eu entendi que o que eu poderia dar para vocês é um testemunho da minha fé e uma palavra de Deus de encorajamento. O testemunho eu já te contei aí. E agora, quero no livro de Marcos, 3 passagens do livro de Marcos, para mim extrair aqui uma mensagem para o seu coração. Deus falou muito comigo quando eu refleti sobre esses textos. Eu gosto de dar títulos à mensagem do ministro, então, o título desta mensagem é: Quero, Posso, Faço. Repita comigo: quero, posso, faço. Só você. Quero, posso, faço. Só mais uma vez. Quero, posso, faço. Me permita mais uma vez. Quero, posso, faço. Agora não esquece mais. O primeiro texto está em Marcos, os 3 estão em Marcos, mas o primeiro está em Marcos 1, capítulo
1. Marcos capítulo 1, verso 40, 43. Eu vou recitar aqui a versão NTLH, na nova tradução na linguagem de hoje. Então vamos lá. Diz assim, Marcos 1, 40, 43. Diz assim, 42, melhor dizer. Diz assim: chegou perto de Jesus um leproso, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se queres. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Naquele mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Nesses 3 versículos aqui, queridos, 40, 41 e 42, a gente vê a primeira expressão lá que eu falei: posso, não quero. Um dos grandes problemas que uma grande parte do corpo de Cristo enfrenta, da humanidade, que a humanidade, não só os cristãos bíblicos, mas até mesmo aqueles que são cristãos, creem em Jesus, mas não vivem uma vida fundamentada na palavra. Uma das grandes dificuldades é as pessoas acreditar que Jesus quer abençoar. Gente, muitas vezes há uma parte da igreja que crê, há uma parte da humanidade, eu quero estender essa palavra a todas as pessoas, não só aos religiosos, mas há uma parte que até crê que Jesus pode. Olha o caso desse leproso. Ele chegou perto de Jesus, se ajoelhou e falou: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiseres. Ou seja, perdão, querido, a tosse veio mais rápido do que a minha mão para puxar o microfone. Então esse camarada, ele chegou para Jesus e falou: eu sei que o Senhor pode me curar se quiseres. Ou seja, ele acreditava que Jesus tinha um poder, mas não acreditava que Jesus queria curá-lo. E eu estou aqui para dizer isso para você. Jesus quer te abençoar, Ele quer, querido. Ah, mas Vilmar, eu fico preocupado se o que eu estou pedindo é da vontade. Queridos, eu não acredito que você vai pedir uma coisa mal para Jesus. Jesus fala em outro lugar: olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai dará boas coisas aos filhos. Se o que você está pedindo é uma coisa boa, então, queridos, não se engane pela sua mente, nem por Satanás. Jesus quer. Não duvide, Ele quer. A lepra nos dias de Jesus era uma coisa cruel demais, querido. A pessoa, quando era detectada com lepra, ela tinha que sair do convívio familiar, do convívio religioso, do convívio social. Ela tinha que ir para umas aldeias específicas para leproso, e se ela saísse daquela aldeia, ela tinha que sair na rua dizendo: imundo, 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 para que ninguém chegasse perto, porque a lepra era contagiosa. Então, alguém, quando era cometido de lepra, era uma coisa terrível demais. Mas esse leproso achava que o coração de Jesus era tão insensível a ponto de não querer curar um leproso. E ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder. O Senhor tem poder para curar a lepra, mas não sei se o Senhor vai querer me curar. Jesus falou: eu quero. Você está curado. Querido, Jesus quer. A segunda coisa, eu falei para você: quer, posso. Vamos ver o posso.
Lá, no capítulo 9 de Marcos, versículo 21 e 22, ali Jesus foi lá no monte da transfiguração. Lembra desse texto que Jesus transfigura-se na presença de Pedro, Tiago e João lá no monte. Depois ele fala, quando nós chegávamos lá embaixo, não conte isso para ninguém, tal. E aí, quando Jesus chega lá embaixo, desceu do monte, ele encontra os discípulos lutando para expulsar um demônio surdo e mudo de uma criança, de um jovenzinho. E o pai daquele homem chega para Jesus e fala: eu trouxe meu filho endemoniado para os teus discípulos expulsar, mas eles não conseguiram. Agora, querido, eu sei o que é buscar cura para um filho. Eu sei que eu tenho uma filha que tinha um problema sério na infância. E também porque eu nasci assim como Paulo e mais um irmão nosso, sem a visão física. E meu pai, nós não éramos cristãos, meu pai viajava, quando via falar que em determinado lugar estava acontecendo milagre, meu pai me colocou na garupa de um cavalo e viajou quilômetros para ir naquele lugar. Eu cheguei no dia seguinte em casa com as nádegas toda ferida de andar na garupa de um cavalo. Então, todo pai quer buscar solução para o problema dos filhos. E queridos, esse homem está desiludido, com certeza ele já tinha ido em tantos lugares, tentando a liberdade do filho. Irmãos, eu quero dizer para você, uma deficiência visual perto de uma pessoa endemoniada é fichinho. Nós podemos sorrir, nós podemos ser felizes, nós podemos viver bem, mas uma pessoa endemoniada. E aí esse moço chega para Jesus lá e fala: teus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus, no verso 21, 9:21, Jesus fala: e aí? Perguntou Jesus ao pai da criança: quanto tempo faz que o seu filho está assim? Quanto tempo faz que isso acontece com ele? Aí o pai responde: desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga ele no fogo e na água para matá-lo. Aí ele fala uma coisa: mas se o Senhor pode, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, nos ajude. Jesus vira para o pai e fala: se eu posso, tudo é possível àquele que tem fé. Então, esse pai aqui, ele representa uma parte da humanidade pior que aquele primeiro. Aquele primeiro sabia que Jesus tinha poder para curar, só não sabia se Jesus queria. Mas esse aqui, ele já não acredita que Jesus quer, já não acredita que Jesus tem poder, ele já não acredita em nada. Muita gente vive essa situação hoje, que não acredita que Jesus pode fazer nada. Então não tem esperança. Quando vem uma situação, a pessoa simplesmente apaga, desiste, não tem mais pique. Mas Jesus falou: o problema não é se eu posso, poder eu posso. Agora, o que precisa saber é que você acredita que eu posso. Então, queridos, como é que nós vamos saber que Jesus pode? Meditando na palavra, gente. Quanto mais você estuda, medita na Bíblia, irmãos, e é na Bíblia, não é o que determinado pregador fala, você tem que ir para as Escrituras. Lembra dos bereanos? Os bereanos eram um lugar onde Paulo passou pregando, que tudo que Paulo pregava eles não iam aceitando, não, eles iam lá nas Escrituras conferir se era daquele jeito mesmo.
Irmão, hoje nós temos acesso à Bíblia, tem a Bíblia em áudio, tem a Bíblia online para a gente pode. E eu vou te contar uma coisa, quando o Paulo e eu nos convertemos, nós não tínhamos Bíblia, não havia Bíblia em áudio, não havia Bíblia eu estou falando de 45 anos atrás, não havia Bíblia em áudio, se houvesse nós desconhecíamos, e não havia Bíblia em braille. A Bíblia em braille veio depois da DVEB aqui, com a Paulinha lá, lutando lá na sociedade bíblica. Mas hoje, querido, ninguém tem desculpa, nós temos a Bíblia. Então, gaste tempo na Bíblia, procure saber o que Jesus pode fazer, e é na Bíblia que você vai descobrir que não há coisa impossível para Ele. E Jesus então mostrou para ele: eu posso. Agora, vamos ver se você crê. E para terminar aqui, porque eu já estou escutando as irmãs preparando lá aqueles treibons lá. Eu sei que esse irmão já vai ficando tendo dificuldade de concentrar aqui. Então, a última coisa aqui, em Marcos 4, versículo 38 e 39, eu vou recitar para vocês. Aqui foi quando Jesus entrou com os discípulos num barco e foi atravessar o mar da Galileia, e de repente uma tempestade, e Jesus estava dormindo. Então diz aqui o verso 38, levantou-se uma grande tempestade. Então, aí o verso 38 diz: e Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? E Jesus ficou de pé. Jesus ficou de pé e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, aquieta-te. No mesmo instante, o vento parou e tudo ficou calmo. Aqui, queridos, os discípulos viram o barco encher de água. As ondas eram fortes, as ondas eram apavorantes, o barco estava enchendo de água. Eles estavam lá no meio do mar, longe da terra. Nadar até a terra seria muito difícil alguém conseguir chegar até a terra. Talvez nem todos dentro do barco sabiam nadar. E eles estavam apavorados, e eles acordaram Jesus e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Aqui Jesus não falou como ele falou para o primeiro: eu quero, você está curado. Para o segundo ele falou: eu posso, é só você ter fé. Aqui ele não falou nada, ele ficou de pé e ele falou com uma ação. Ele respondeu à pergunta dos discípulos com uma atitude, uma ação. Ele ficou de pé e disse para o mar, para o vento: fique quieto, silêncio, fique quieto. Meu querido, talvez uma grande parte da humanidade também tem pensado que Jesus não se importa com eles. Talvez aqui, entre nós, nesta manhã, há pessoas que pensam que Jesus não se importa com você. Eu estou aqui para dizer que você está errado. Ele se importa com você. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com o seu problema. Queridos, às vezes nós somos tentados a pensar que Jesus só se importa com coisa grande, com gente importante. Não, Jesus se importa com você. Eu sou o embaixador do reino de Deus, estou aqui como porta-voz dele, na presença dele. E
com toda a responsabilidade eu te digo, Jesus se importa com você. Jesus se importa com o teu problema. Ele se importa com aquilo que te aflige. Ele se importa. Rasga o seu coração na presença de Jesus. Conta para Ele. Você precisa ter um relacionamento sincero e franco com Jesus. Tem muita gente que pensa que Jesus vai ficar irado conosco se a gente falar determinadas coisas com Ele. Mas Ele não vai ficar irado com você. Sabe, Jesus se importa com coisas tão pequenas. Um tempo de vacas magras da nossa vida, nós estávamos indo para a igreja, a gente falou, eu queria tanto comer uma pizza. Eu falei, olha, sem chance. Não tínhamos dinheiro, foi um tempo difícil. Nossos filhos na faculdade particular, era caro demais, o que entrava só dava para pagar o aluguel, pagar a faculdade, comer uma coisinha simples no dia a dia. E a Cruz falou, eu sei que não temos, mas eu queria tanto uma pizza. Deus pode. Eu falei, você quebrou minhas pernas agora, Deus pode. Aí chegamos na igreja, queridos. Tinha passado lá na igreja, há muito tempo atrás, tinha passado a filha de um coronel lá de Guarulhos. Ela passou lá, congregou uns dias lá conosco, depois ela foi embora. Chama Soriane essa moça. O Paulo acho que até conheceu ela. E a Soriane apareceu lá naquela noite, era um culto de quarta-feira. E ela terminou o culto, ela falou assim, ô pastor, vamos lá tomar um café com você. Eu falei, já agora em todo lugar. O que nós tínhamos em casa, querida, eram umas bolachinhas, água e sal, e uma margarinazinha lá, e um chazinho, era só isso. Aí, agora tem uma coisa comigo, eu não tenho problema de oferecer o que tenho, seja bom ou pobre, não tem problema. Pode chegar o cara mais importante na minha casa, eu oferecer com toda honestidade o que eu tenho. E eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Aí entramos no carro para voltar para casa. Ela falou, olha, vai indo lá. E a Kézia é minha filha mais velha. Ele falou, vai indo lá preparando a mesa, eu vou passar da pizzaria e pegar umas pizzas para nós lá. Aí eu falei, pô, não tem jeito, né? Jesus, ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com o desejo do seu coração, querido. Ele se preocupa. Então, irmão, não tenha. Agora é lógico, não pode ter vaidade. Eu quero ter determinada coisa para provar que eu posso, que eu sou. Não. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Então, olha, qual que são as 3 palavras aí? Por ordem. Faço. É Jesus que está falando, tá? Não é eu. É Jesus que está falando. Posso. Não quero, lembra? Quero, posso, faço. Não esqueça disso, tá? Não esqueça. Jesus quer, Jesus pode e Ele faz. Quero, posso, faço. Jesus, Ele quer nos abençoar. Ele pode nos abençoar e Ele nos abençoa. É isso. Muitas vezes, querido, o problema está do nosso lado. Às vezes nós não sabemos que Jesus quer, às vezes não sabemos que Jesus pode, às vezes não sabemos que Ele faz. Mas Ele quer, Ele pode e Ele faz. Incline a sua cabeça ali, em reverência a Ele, tá, querido? Talvez alguém fale assim, mas meu marido não enxerga, não precisa inclinar a cabeça. Inclinar a cabeça é uma atitude de reverência diante do Senhor. Eu queria que você esquecesse os tremão que estão sendo preparados lá agora e você conversasse com Jesus mesmo. Senhor, nós estamos aqui nesse aniversário da Bedeve, Pai. E por causa do tempo eu não teci muito elogios aqui a toda essa turma de fé que tem trabalhado nesses 34 anos. Mas muito obrigado pela Bedeve, Pai.
E agora, Senhor, quero te pedir em relação a esta palavra que o Senhor derramou nos nossos corações nesta manhã. Senhor, eu sei que Tu queres, eu sei que Tu podes, e eu sei que Tu fazes. Sonhos, há tantos sonhos dentro dessas pessoas aqui. Há tantos sonhos que estão sufocados dentro do peito, dentro da mente, dentro do coração dessas pessoas. Às vezes elas têm olhado para esses sonhos e pensado: mas quem sou eu? Quem sou eu para que esse sonho possa se realizar? Meu Deus, que o Teu Espírito revele a essa pessoa agora. Não é quem você é quem sou eu. Eu sou aquele que realiza sonhos, porque sou eu que derramo sonhos dentro dos meus servos, dentro dos meus filhos. Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, não deixe essa palavra ser engavetada em algum canto da mente, do cérebro desses meus amados, mas que essa palavra seja dia após dia trazida à memória, para que o Senhor possa trabalhar através dessa palavra, e muitos sonhos a partir de hoje, sonhos que tiveram sufocados por anos, possa ser derramado no altar em oração, para que o Senhor venha realizá-los, Pai. Meu Deus, por causa do tempo, a gente não pode testificar tantas coisas que a gente até gostaria, mas, meu Deus, o Senhor tem feito tanto na minha vida e eu sou grato por isso. Mas o dom maior, o presente maior foi ter me dado a vida eterna em Cristo Jesus. E eu sou eternamente grato por isso. Obrigado, Pai. O Senhor me presenteou com uma esposa maravilhosa, com filhas maravilhosas, com genros maravilhosos. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Era um sonho que eu tinha, constituir uma família. O Senhor me deu a possibilidade de realizar esses sonhos. Pai, Tu és o realizador de sonhos. Muito obrigado em Cristo Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela oportunidade, parabéns. Continue de cabeça erguida trabalhando. Quero citar, só para terminar, 1 Coríntios 5, 58. Saiba que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Glória a Deus. Aleluia. Agora já é o pastor Paulo que está falando, tá? Às vezes a voz parece um pouquinho. Bom, vamos lá, gente. A gente vai daqui a pouquinho fazer uma modificação aqui no salão, em relação às mesas, mas vocês só esperem e vocês vão ser orientados, tá? Nós vamos encerrar esse tempo e depois a gente vai passar outro tempo aqui, tomando um lanchinho, um suquinho. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, que vieram, que atenderam o convite. E esse é o começo, nós declaramos em nome de Jesus o recomeço aí das nossas atividades para valer mesmo aí. Temos os irmãos aí que estão sempre dispostos. Quero agradecer também aos voluntários, todos os voluntários aí, tanto aqueles que estão sempre com a gente, como aqueles que vieram de última hora. Nem precisam sentar que eu já estou terminando, tá bom, queridos? Oi? Se alguém quiser o contato do canal, vai procurar por eu aqui, porque é meio complicado. O endereço da casa dele na live. Tá certo. Então, se alguém depois quiser o contato do site, né, dos desenhos, fala com a esposa do pastor Vilmar, né, a pastora Cleusa, tá bom? Eu acho que os livros, pastor Vilmar, também, né? Também pode ir por lá também. Okay. Gente, a gente improvisou algumas coisas nesse encontro, tá? Então eu sei que o pastor Washington, da igreja do Erici, está aqui com a gente. Então eu vou pedir que ele venha fazer essa oração final por nós. Pode ser, pastor? Pode ser.
Então você saiu, você passou. Mas eu faço oração. Peguei no flagra. Pegou no flagra, tá vendo? Quem falou que você não vê nada? Homem de Deus em tudo. Peguei o pastor ali e falou, pega ele. Bom, Paulinho, Deus abençoe você, tá bom? Fico feliz de estar aqui com os irmãos. Quero saudar todos com a paz do Senhor. O irmão Paulo Renato me convidou no sábado para escrever na nossa igreja. Eu falei que estaria. E eu pensei que eu tinha um compromisso para a noite. Eu falei, não, vou estar sem, de manhã eu tenho um compromisso, mas é para 1 hora. Por isso que eu estou sendo mais cedo. Porque senão eu ia perder aquela boquinha que está ali atrás. Eu ia estar junto com os irmãos aqui, né? Então eu vou agradecer a Deus e se Ele me permite, eu vou saindo. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e de estar louvando a Deus e estar ouvindo essa ministração da palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. Tá bom? Pai querido, eterno Deus, te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos deste, Pai, de nos reunir com os teus filhos, ó Deus, aqui nessa manhã, tão maravilhosa, ó Deus, para podermos celebrar o teu nome, celebrarmos e glorificarmos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem dado para nós todos os dias, ó Deus, especialmente pela salvação da nossa alma, Pai, que jamais nós alcançaríamos pelos nossos próprios feitos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, e pelo que nós temos feito, porque o Senhor tem feito através de nós. Só o Senhor, ó Deus, para nos capacitar, para nos ajudar, para prover todas as coisas para nós, ó Pai. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos que aqui estiveram celebrando a Ti e pudermos ouvir a Tua palavra, ó Deus, de edificação, de fortalecimento, ó Pai, para as nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Deus, nesse lugar, abençoando a cada um, que nós possamos sair daqui confiando que o Senhor pode realizar todas as coisas nas nossas vidas, segundo os teus propósitos, o Senhor querer. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.